Cuidador é cuidador. Tanto é que existe a profissão de cuidador. Cuidador é cuidador. Existem famílias que precisam de cuidadores. E existem famílias que precisam de cuidadores, mas participam. Então, interagem. E existem pessoas que não precisam de cuidadores. Então, são três formas diferentes de você pensar no cuidador que atue nesse contexto. Tá? Agora, escolher ter um vai depender da necessidade da própria família e do movimento que acontece dentro dessa casa. Tem pacientes que não aceitam ser cuidados por outra pessoa. Vamos falar da empatia de novo. Se coloca no lugar de uma pessoa que sempre foi metódico, sempre necessitou de privacidade, sempre esteve num contexto individualista. De repente usa fralda. As pessoas estão limpando as partes íntimas dela. Se coloca no lugar dele, faz esse exercício. De uma pessoa dura, de uma pessoa sistemática, que exercia um papel social, um papel familiar. Às vezes, agora, olha como que é complexo isso. Às vezes, para ele, um desconhecido limpar ele é mais fácil do que o filho. Às vezes é mais fácil, dependendo da personalidade, a esposa trocar a fralda dele do que um desconhecido. E como é que decide isso? Conheça o paciente. Conheça com quem você convive, quem você está cuidando, quem é essa pessoa. Por exemplo, a sua mãe. Você conhece a sua mãe? Conhece? Não tanto. Pois é, passe a conhecer. Você acha que, no caso da sua mãe, que hoje não precisa usar fralda, se ela ficasse doente numa cama, quem, da personalidade dela, da pessoa dela, do que ela viveu, da pessoa que ela era, quem que ela aceitaria fazer isso? Um estranho ou uma pessoa de dentro de casa? Ou o constrangimento de ser uma pessoa de casa é maior? Consegue entender? Então, depende muito da pessoa. Digo novamente, vamos entender que a pessoa doente continua sendo a pessoa, continua tendo uma história, uma personalidade. Não é porque ela adoeceu que ela é obrigada a aceitar tudo, aceitar qualquer pessoa, qualquer intervenção. Não. Ela é uma pessoa com personalidade, com essência, com as ranhetices dela, com tudo. Talvez mais agravados até pela condição que ela está vivendo. Poxa, ela exercia um papel social, um papel familiar, um papel profissional, um papel espiritual, e que de repente ela está numa situação, às vezes com Alzheimer, não se lembra das coisas. E pior, lembra que lembrava e não lembra mais. Em certos momentos, ela lembra, em outros não. Mas quando ela lembra, ela tem a consciência de que não lembra mais. E você acha que atualmente as pessoas deveriam, mesmo que os pais não estejam ainda numa situação que necessite de cuidado, você acha que as pessoas deveriam sim já buscar esse tipo de informação, já conversar sobre o assunto, para já planejando que pode acontecer? Como é que a família deveria se portar quanto a isso? A comunicação é algo
que existe desde que mundo é mundo. Mesmo quando as pessoas não articulavam palavras, articulavam gestos. Então, digamos que a comunicação não verbal foi iniciada antes da comunicação verbal e posteriormente a escrita. Mas comunicar, interagir entre as pessoas, conhecer quem está aí do teu lado, saber que é ela que... A gente sabe que existe um filho que vai ficar cuidando do seu pai, do seu parente, do seu tio. Existe dentro da família sempre aquela pessoa que desenvolve aquele papel do cuidador. Eu vou cuidar da minha mãe, aquele que se prontifica mais. Tem outros que resolvem, pensam, né? São resolutos. Tem outros que não estão nem aí. Mas existe um. Então essa pessoa que possivelmente pode desenvolver esse papel de cuidador, ou tem na sua alma o cuidado, aproximar, conversar, conhecer, estar mais íntimo dessa pessoa. E não fazer isso de forma abrupta, mas de uma forma sutil. Digamos que eu seja a pessoa que vai cuidar. Então, as pequenas perguntas, elas devem ser feitas de forma sutil, eu sabendo por que eu estou perguntando. E às vezes ela ou ele não saber por que está respondendo. Isso tudo faz parte do que a gente chama de cuidado humanizado. Agora, por que humanizado? Muito interessante isso. Nós somos os únicos animais da face da Terra definidos por um verbo. Ser humano. Vaca, boi, flor, passarinho. Mas nós somos seres humanos, ser humano. Então, quando a gente fala em humanizar, é ser. Ser o que a gente nasceu para ser, humano. Por isso, humanizar. Então, o cuidado humanizado é ser cuidadoso. É ser aquilo que você nasceu para ser. Então, precisamos cuidar desses indivíduos com carinho, com atenção, com empatia, com comunicação, ver como ele está inserido, o que ele está vivendo, se ele tem dor, se ele não tem dor, se algo incomoda. E lembrar que ele está numa fase da vida dele muito diferente. Ele está numa fase de vida de sofrimento. O sofrimento é algo individual, só dele. Por isso esse esforço de se colocar, tentar se colocar. Novamente, vamos voltar à história da empatia. Você só sabe o que o outro está vivendo quando você vive igual. E mesmo assim vai ter diferença. Porque cada um foi criado de uma forma, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de viver dor, de viver o sofrimento, de estar próximo das pessoas. Cada um tem uma forma de viver, por isso que nós somos seres únicos. Então nós precisamos tentar nos colocar no lugar do outro. E exercer a compaixão, que é se colocar no lugar do outro e fazer algo por ele. Só colocar no lugar do outro e não fazer é empatia. Se colocar no lugar do outro e fazer algo para ajudar é compaixão. Voltando à questão do cuidador, tem gente, por exemplo, tem família, por exemplo, que
compartilha a guarda ou o cuidado daquela pessoa, inclusive fazendo com que ele mude de local, morando com a filha, depois com o filho, depois com o neto. O que você acha sobre isso? O que isso impacta na saúde desse paciente? Precisamos, em primeiro lugar, precisamos entender qual é a doença dele. A troca e o rodízio de cuidadores e de cuidado vai depender muito da situação do paciente. Se eu tenho um paciente lúcido, orientado, que pode ser conduzido de um lugar a outro, de filhos, de casa, ir para uma casa, isso é excelente. Na possibilidade de se conduzir ele com segurança para um filho 1, filho 2, filho 3, né? Existe até mudanças de cidade, né? Vai para Paracatu, depois volta para Brasília, depois vai para Unai. Então, às vezes tem um filho em cada cidade, tendo condição física de se deslocar, isso vai ser ótimo para ele. Lembrando que existe uma afinidade entre filhos, mãe e filhos. Então não adianta nada você mandar mandar a mãe ou o pai para casa de alguém onde ele não tem afinidade. Você vai colocar ele numa situação difícil, tá? Mas enfim, quando tudo está ok, os relacionamentos estão ok, as pessoas estão ok, e existe a possibilidade de deslocamento, a partilha, como é que eu vou dizer, a divisão de tarefas entre filhos é lógica, é óbvia, é necessária. Você muda de áreas, Bom, temos esse aspecto. Agora, se eu tenho um paciente que ele tem Alzheimer, que ele tem alteração cognitiva, que ele não compreende por que as coisas estão acontecendo, aí eu posso ter duas possibilidades. Ou eu não troco ele de lugar nenhum, né? Ele vai ficar ali fixo e você vai fazer um rodízio dentro da casa onde ele está. Então você vai fazer um rodízio de filhos, vai fazer uma troca. Um filho fica uma vez, fica lá, passa 3, 4 dias, o outro vem enquanto ele descansa, ou às vezes nem isso. Porque para esse tipo de enfermidade deve-se haver uma rotina. Essa rotina não pode ser mudada, não pode ser mudada. Essa rotina, ela tem que fazer parte da vida dele, porque você altera cognitivamente, você altera pensamentos, emoções, e as emoções alteram comportamentos. Não é o que fica, não é o que se fala, é o que se faz que fica, porque o que se faz gera emoções de medo, de insegurança, de incerteza. Então, quando falamos do cuidado e da preservação de certos cuidadores, no caso de uma alteração cognitiva. Mas quando não existe isso, o rodízio, a troca, o passeio, é sempre gostoso. Mas, de novo, empaticamente, compreendendo essa pessoa como ela é, em que contexto ela está inserida, por que ela está vivendo aquilo, por que essa troca está acontece, está sendo executada. Então, ter a mente aberta para poder colocar esse paciente no melhor lugar possível. Vamos humanizar o nosso atendimento. Vamos ser humanos, vamos ser.
mas pode ser que ele não queira, apesar de que ele está consciente. Isso. Significa... Foi isso que eu falei. Então, você tem que ver a afinidade que ele tem com a pessoa que vai recebê-la. Não adianta nada, por exemplo, você tem sua mãe, você é um homem, tá? Aí, digamos, vem, você vai ficar com a sua mãe, mas a sua esposa não gosta dela. E você trabalha o dia inteiro. Com quem vai ficar a sua mãe? Mas não é questão de afinidade. Pode ser que a pessoa não quer, mesmo que tendo Sim, afinidade com todo existe mundo. a relação de pessoas, as relações interpessoais. Isso tem que ser avaliada. Às vezes o paciente não se dá com o filho. Como é que eu vou deixar esse filho com esse pai se ele não se dá? Ele pode se esforçar o máximo que ele quiser. Mas, novamente, eu não estou falando de afinidade. Eu estou falando que você pode ter afinidade com todo mundo, mas às vezes ele não quer. Ele simplesmente gosta do canto que é dele. Sim. Não por uma questão de afinidade. O fato de existir a vontade de ficar no seu canto, isso é muito comum, principalmente no idoso. Ele não quer sair da casa dele. Por isso que eu falei no rodízio de pessoas e não de locais. Então tem que primeiro se respeitar a vontade dele. E se ele aceitar que o rodízio é legal para ele, aí sim traz essa possibilidade. Isso. Não, se não... Não podemos forçar uma situação. Não, nunca. Porque você vai tornar a vida dele um inferno. Um inferno. Mesmo que ele não fale. Mesmo que ele não fale, porque o que fica é o sentimento. Ele vai passar a ficar triste, não vai comer, não vai dormir direito, vai manter o olho fechado se ele não fala. A comunicação não verbal. Então, as relações interpessoais, elas estão muito em jogo. A comunicação está em jogo, a empatia está em jogo. E o cuidado dele, o cuidado dedicado a ele também. Então vou voltar um pouquinho para falar um pouco sobre a família. Sim. A gente falou da possibilidade da família ser o cuidador ou ter um cuidador particular. Isso. Deixando de lado um pouco o cuidador, mesmo que ele tenha um cuidador particular, qual é a importância da família no bem-estar do paciente? O quanto a família tem que ser participativa na vida dele, sendo que ele pode estar acamado ou com uma doença que o deixe não tão consciente assim. Qual a importância da família inteira, não só da família, do núcleo básico dele ali, na vida dele diária? Nessa situação, nós falamos de laços afetivos, tá? A família presente é a identidade dele. Ele construiu essa família. Estou falando de idoso, tá? Ele construiu essa família. Se for uma criança, ela nasceu nessa família. Então, os laços afetivos, como ele cresceu, é o núcleo familiar, é o local onde a primeira sociedade, a primeira relação é a família. Então, o estar próximo, o estar presente, o estar convivendo, o trazer uma conversa, uma novidade diária, contribui emocionalmente, psicologicamente para esse paciente. Você não precisa encher, digamos assim, vamos de novo, existe tempo para tudo.
Existe o tempo para você ficar calado, existe o tempo de dormir, existe o tempo de você ter raiva, de você não quer ver ninguém. Existe o tempo para tudo e existe o tempo para a família. Então, não é que eu queira dizer que você tem que estar ali presente o tempo todo. Você tem sua vida também. Você tem suas coisas para fazer. Mas emocionalmente, psicologicamente, a família deve estar presente e dando esse suporte, para que ele suporte esse sofrimento, suporte essa doença com menos sofrimento. E emocionalmente, novamente, não é o que você diz, é o que você faz. E o que você faz é o que fica, é o que provoca emoção. De conforto, de carinho, de conversa, de atenção. E quem faz isso é a família. A família é o núcleo. Por isso que nesse nosso mundo moderno, os médicos, a saúde pública, inclusive, opta por uma internação domiciliar. Porque estando no núcleo da família, emocionalmente ele vai estar estável. E as respostas às medicações, a resposta às intervenções, elas são mais eficazes. Estando em casa, no ambiente dele. Por isso que surgiu a internação domiciliar. Não é só para deshospitalização, as pessoas não irem para o hospital e tal, porque gasta. Também acontece isso. Mas a resposta da doença, a resposta da recuperação, o estar livre dentro de casa, o estar próximo aos amigos, à família, provoca uma emoção que sustenta esse sofrimento, dá uma rede de sustentabilidade para essa família, para esse indivíduo, que faz com que ele responda melhor aos tratamentos.